Javier Milei, quem é o anarcocapitalista aliado de Bolsonaro que surpreendeu as primárias na Argentina? Olha, quem que é essa pessoa, esse grande expoente político argentino que pode ser aí, quem sabe, são apenas as primárias, mas surpreendeu muito Javier Milei. E lá na Argentina, a grande festa lá da democracia, digamos assim, as eleições lá são grandes atos também, como no Brasil, só que dessa vez o povo argentino tá querendo uma mudança, talvez, não se sabe. Mas teve essa grande surpresa dessa pessoa que, mesmo sendo eleito ou não, vai mudar muita coisa e você precisa entender certinho quem é Javier Milei para saber qual é o movimento anarcocapitalista que ele representa, o que ele vem dizendo, por que eles dizem que é aliado de Bolsonaro, por que algumas pessoas dizem que ele é ultradireita também. E aqui é na BBC Brasil, ou seja, sem lado político, sem apadrinhados, sem puxar saco de um do outro, é uma reportagem, é informação de fato e de verdade aqui na BBC. E é por isso que eu gosto de ler, e lendo eu vou passando aqui fazendo a leitura reativa, sem nenhuma delonga, sem nenhum tipo de compromisso com o lado errado, só mesmo com a informação que é com a BBC e uma pequena reação, como eu disse. Olha, para quem nos acompanha pelas imagens também, aí está Javier Milei. O resultado posiciona Milei como o favorito para as eleições marcadas para outubro. Há 2 horas, ou seja, é bem novinho esse artigo. Vamos começar então, juntos comigo. Se gostou, dá o like, compartilha e ajude-nos, que todos os dias um pouco de informação de todos os lados. Eu ia ler sobre uma situação sobre relacionamentos, deixo para amanhã, terça-feira, e hoje eu vou ler sobre isso, porque é muito importante. Os nossos vizinhos aqui estão ruins financeiramente, o que pode acontecer, não pode. Isso é muito importante para todas as profissões, para todo mundo, e principalmente porque eu tenho visto que muitos aí estão colocando ele como um lado errado demais, o outro lado que gosta ele certo demais. Vamos falar aqui sem nenhum tipo de travas, simplesmente com a informação. Vamos ler então. Em um resultado que causou enorme surpresa na Argentina, o economista de direita radical Javier Milei foi o mais votado nas eleições primárias realizadas no domingo 13/8, eu leio no dia 14/8. Milei, que se autodenomina libertário, e seu grupo lá, a Liberdade Avança, em tradução livre, lideram a corrida presidencial com mais de 30% dos votos. Olha, bastante coisa, não é? Ficaram para trás as duas forças que governaram o país nas últimas 2 décadas. O macrismo, Juntos por el Cambio ou Juntos por Mudança, com cerca de 28% dos votos, e a coalizão peronista-cristinista União pela Pátria, com mais de 27%. Olha, são 3 forças, são 2 forças, agora são 3, mas são 2 forças que tinham aí, sempre dividiam, como se fosse uma direita e esquerda aqui no Brasil, e aí surgiu uma nova força. Eles estão dizendo que é ultradireita, mas na verdade são os libertários, como se surgisse entre Lula e Bolsonaro aqui no Brasil, surgisse uma terceira via. É isso que você precisa entender. A maioria das pesquisas deu Milei cerca de 20% das intenções de voto, 10 pontos atrás das outras 2 coalizões, que juntas protagonizaram a fenda que dividiu politicamente o país nos últimos 20 anos, como eu acabei de dizer. O resultado posiciona Milei, que atualmente é congressista e tem discurso contra as forças políticas tradicionais, como favorito para as eleições gerais marcadas para 22 de outubro. Olha, isso aí pode ser também como eu disse no começo, essa mudança lá pode ser uma mudança aqui para tirar essa dicotomia que eles criaram aqui no Brasil também. Atrás dele apareceram Patrícia Bullrich, vencedora pelo Juntos pela Mudança e ex-ministra da Segurança durante a presidência de Maurício Macri, e Sérgio Massa, da União pela Pátria, e atual ministro da Economia do governo Alberto Fernandes. O ministro da Economia do Alberto Fernandes, e todo mundo sabe que a economia vai mal da Argentina. Olha que ousadia deles, não é? Quem é Javier Milei? Milei é formado em Economia pela Universidade de Belgrado, na Argentina, e tem 2 mestrados na área.
Ele atuou em consultorias, bancos e grupos de políticas econômicas segundo um perfil disponível no site Fórum Econômico Mundial. Milei tem um discurso de ferrenha defesa do livre mercado, e muitos o comparam ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele se definiu como anarcocapitalista, corrente que defende um modelo de capitalismo sem regulação do Estado. Então não tem nada a ver com nem Trump e nem nada a ver com Bolsonaro. É totalmente inverso, ou seja, aqui nessa frase a gente já sabe disso, que não tem nada a ver. Em entrevista ao jornal O Globo em setembro de 2021, o economista declarou que o alinhamento que tinha com Trump e Bolsonaro é quase natural. Bolsonaro publicou vídeos nas redes sociais nos últimos dias manifestando apoio a Milei. Durante a adolescência, ele foi goleiro do Chacaritas Juniors e teve uma banda de rock chamada Everest, que tocava músicas dos Rolling Stones. Ao longo da atual campanha, Milei se conectou especialmente com os mais jovens, com a promessa de acabar com o sistema político tradicional que ele chama depreciativamente de a casta, igual no Brasil. A proposta mais conhecida do candidato é dolarizar a moeda, acabando com a desvalorização do peso. Ele também propõe fechar o Banco Central e privatizar as empresas estatais. Olha, durante a campanha, Milei gerou polêmicas ao sugerir que permitiria a liberação da venda de armas de fogo e até de órgãos humanos. Nossa, exagero. Ele também teve vários problemas com a imprensa e recebeu críticas por fazer comentários misóginos. A vida pessoal de Milei tem sido alvo de muitas especulações, em especial sua relação com a irmã Karina Milei, que é a gerente da campanha dele, e seus cachorros, que ele chama de filhos de quatro patas, e os quais agradeceu no discurso da vitória. Abre aspas, obrigado a todos aqueles que apostaram desde 2021 na criação de um projeto liberal com projeção nacional, disse Milei diante de uma plateia constituída majoritariamente por jovens. Abre aspas ainda, conseguimos construir essa alternativa competitiva que não só vai acabar com o kirchnerismo, mas também com a casta política parasita, corrupta e inútil que existe no país, afirmou ele. Para o analista político Facundo Cruz, do Centro de Estudos da Qualidade Democrática, o voto em Milei canalizou o descontentamento dos cidadãos pelos últimos dois governos. Milei foi subestimado nas pesquisas, disse ele à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, observando que os jovens são os mais atingidos pela crise e não veem oportunidades. A Argentina sofre com a inflação alta por mais de uma década e atualmente tem a terceira maior taxa anual do mundo, acima de 115%. 4 em cada 10 argentinos são considerados pobres. Entre menores de 14 anos, a pobreza chega a 55% e o país vive em uma profunda crise de endividamento. Juan Germano, diretor da Insomnia Consultores, considerou que a vitória de Milei, abre aspas, é uma crítica ao sistema em geral, fecha aspas. Macrismo e kirchnerismo. As prévias argentinas também serviram para definir quem serão os candidatos que liderarão as duas coalizões que governaram a Argentina nesse século. Sem presença das principais figuras, os ex-presidentes Cristina Kirchner e Maurício Macri, as primárias serviram para eleger quem serão os sucessores políticos deles. Do lado do Juntos pela Mudança macrista, a vencedora foi Patrícia Bullrich, que tem propostas de linha mais dura que se aproximam em alguns aspectos do que defende Milei. Ela prevaleceu confortavelmente com cerca de 17% dos votos sobre o rival mais conciliador e atual prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larrena, que obteve com cerca de 11% de apoio. Enquanto isso, a coalizão kirchnerista-peronista, que hoje governa a Argentina sob o comando de Alberto Fernandes, será liderada pelo atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que obteve uma vitória confortável sobre o rival Juan Grabois, 21% contra 5% aproximadamente. Apesar dos graves problemas econômicos, o partido governista conseguiu se colocar apenas um ponto atrás de seu rival histórico. O kirchnerismo também conseguiu manter o governo estratégico da província de Buenos Aires, enquanto o macrismo manteve o próprio reduto, a cidade de Buenos Aires.
Somando os votos, os 3 principais candidatos nas eleições chegaram à disputa com números semelhantes. Cerca de 30% para Milei, 28% para Juntos pela Mudança, Patrícia Bullrich, e 27% para a União pela Pátria, Sérgio Massa. Nas eleições presidenciais de outubro, se nenhum candidato atingir 45% dos votos ou 45% com a diferença pelo menos 10 pontos em relação ao segundo colocado, os 2 mais votados vão para o segundo turno em novembro. A grande incógnita agora é qual dos dois, Bullrich ou Massa, conseguirá atrair os votos dos rivais para enfrentar Milei, que não teve concorrência nas primárias. Enquanto isso, uma questão ainda mais urgente para a maioria dos argentinos será como os mercados reagirão nesta segunda-feira ao inesperado triunfo de Milei. Com reportagem de Verônica Smink, da BBC News Mundo, na Argentina. Um artigo perfeito, fala um pouco sobre quem é esse Javier Milei, que diz exatamente qual é o discurso dele, por que ele entrou, que as pessoas estão descontentes com as duas alas políticas que lá estão há muito tempo fazendo o que bem querem, apenas trocando figurinhas, e que é o que acontece basicamente aqui no Brasil, e isso pode mudar muita coisa, mesmo que ele não vença, que é provavelmente que é difícil ele vencer, mas o discurso dele já está na boca do povo, e isso pode ser uma avalanche para as próximas eleições e até mesmo para toda a América Latina. Vamos acompanhar, e assim que a BBC trouxer mais artigos igual a este, de forma isenta e de forma tranquila, eu trago aqui de novo, mas amanhã eu volto com um pouco de ciência e tecnologia. Forte abraço a todos e boas